encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: Escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhe disse: Será que nem vocês entenderam? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vá para a privada? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E Jesus continuou: E o que sai da pessoa que a torna impura? Pois é dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, com moralidades, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devasião, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa, e são elas que a tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O que vem de fora não torna o homem pecador, e sim o que sai do coração, isto é, da consciência humana, que cria os projetos e dá uma direção às coisas. Jesus anuncia uma nova forma de moralidade, onde os homens podem relacionar-se entre si na liberdade e na justiça. Com isso, aboliu a lei sobre a pureza e impureza, cuja interpretação era o fundamento de uma sociedade injusta, baseada em tabus que criavam e solidificavam diferenças entre pessoas, gerando privilégios e marginalizados, opressores e oprimidos. Poucos dias atrás, eu fiz para vocês a definição de um exemplo de pessoa impura. Impura era toda a pessoa que tinha uma doença, que tinha algum problema incurável na época. Isso que eu disse há poucos dias atrás. Só que a impureza também vai muito além no contexto dos judeus. A impureza eu posso definir quando eu não lavo minhas mãos, como no caso do evangelho de ontem. A impureza eu posso definir como quando eu tenho alguma condição que me torna pecador. Alguma condição que me deixa pecador. Quais são os pecados que nós conhecemos que por lei um católico sabe que não pode cometer na vida religiosa? Um deles é o matar a pessoa, não julgar o nome de Deus em vão. Muitos outros. O pecado que nós temos em mente hoje, colocado há séculos atrás, não era somente considerado pecado, era considerado impureza. Você, a partir do momento em que você pecava, como uma traição, por exemplo, você era expulso daquela região. Você era convidado a se retirar daquela cidade, porque você não podia ficar no meio dos puros.
A exclusão divide, mata, isola. Faz com que a pessoa não tenha mais vontade de viver. E aí eu começo a não querer mais fazer as coisas porque aquela pessoa me excluiu de fazer um serviço, porque aquela pessoa me excluiu de fazer uma ação, porque aquela pessoa me excluiu de fazer algo que eu gostava muito, mas que eu fui impedido de fazer por certa condição. Aí eu começo a me afastar das coisas. O fato de unir, o fator união, tem um pouco de unir e tem um pouco de amor. Quem une a pessoa é porque tem amor com a pessoa. Quem gosta da pessoa perto é porque ama a pessoa. É porque quer ver a pessoa feliz. Vejam que Jesus sempre gostava dos discípulos dele perto, próximos. E por quê? Porque Jesus ensinava o tempo todo. Porque Jesus dava conselhos e ensinamentos o tempo inteiro. Caríssimos irmãos e irmãs, quem ama, quer perto. Para você reconhecer se uma pessoa tem amizade fiel com você, é só você ver se a pessoa está preparada para te expulsar de casa. É só você ver se a pessoa está preparada para quando você sair da visita, a pessoa dá graças a Deus que você foi embora. O que vem de fora não torna um homem pecador. Por que não pode tornar uma pessoa pecadora que vem de fora? Porque se uma pessoa chama você de patife, de tolo, de idiota, aquilo ali só vai entrar. Mas entra pelo estômago e sai. O que deve tornar uma pessoa pecadora? O resultado daquilo que entra. E Jesus deixa bem claro isso. Porque sim, o que sai do coração, isto é, da consciência humana, que cria o projeto e dá uma direção às coisas, torna a pessoa pecadora. A partir do momento em que eu escuto o que a pessoa fala para mim, e este é o segundo ponto do evangelho de hoje. A partir do momento em que eu escuto o que uma pessoa fala no meu coração, falando algo que me desmoralizou, aquilo ali entra no meu coração, desce, sai pelo estômago e vai embora. Só que muitas das vezes a gente guarda aquilo no nosso consciente. Entra no nosso consciente e através desse subconsciente vai fazendo uma limpeza, uma varredura naquilo que é bom e colocando só a sementinha do mal. E aí ele vai pro coração. Quando vai pro coração não tem jeito. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos escutar a voz que diz, contudo, que o sol não se cubra sobre o vosso ressentimento. Por que o sol não deve se cobrir sobre o nosso ressentimento? Porque a partir do momento em que eu briguei com a pessoa, no momento eu não tenho nada contra ela. Não sinto nada. Mas deixa o sol cobrir, deixa o tempo passar.
aquilo vai se transformando. Aquele sentimento vai se transformando, vai se modificando no meu coração, a partir que chega ao ponto em que eu não quero mais olhar na cara da pessoa. Não cumprimento mais a pessoa. Não dou mais bom dia para a pessoa. Cuidado com o que sai do nosso coração. Cuidado com o que a gente pensa. A gente, nos séculos atuais, a gente tem uma mania de falar na lata. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo na lata, eu falo na cara. Não é bem assim. Nos dias de hoje a gente tem uma mania de qualquer coisa virar com a outra pessoa, nunca mais querer falar na cara da pessoa, nunca mais querer olhar pra pessoa. É porque a pessoa fez isso, ela nunca mais pode ser a minha amiga. Eu dou a condição dela de ser a minha amiga até esse ponto. De ser meu amigo até esse ponto. A partir desse ponto eu quebro a amizade. Nunca mais falo com ela. O amor exige de nós entrega. O amor de Jesus exige de nós entrega. Quem não ama não consegue incluir e não consegue aceitar o outro. Não tem paciência para acolher o outro. Não tem empatia para pensar se aquilo que eu vou dizer vai magoar o outro. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.